Porque agora é hora de ir até Brasília, ao vivo. A gente acompanhou agora há pouco um trecho da fala do ministro Marcelo Queiroga por lá, na capital federal. A repórter Paola Cuenca acompanhou, traz para a gente agora os principais destaques do que disse exatamente os principais pontos o ministro da Saúde com relação ao avanço da Ômicron no país. Paola. Pois é, a gente viu no boletim divulgado pelo Ministério da Saúde ontem, no início da noite, que nós tivemos um pico de casos confirmados, foram quase 98 mil casos confirmados em todo o país nesta quinta-feira. O ministro falou que a respeito desses dados é uma característica da variante Ômicron, isso porque ela é mais transmissível do que as outras variantes, então os casos confirmados eles estão subindo de fato com muita rapidez. Mas o ministro voltou a afirmar que a expectativa é de que no Brasil esse movimento seja de muitos casos confirmados, porém poucos óbitos e poucas pessoas com internações em estado grave por conta da Covid-19, porque a maior parte da população já está vacinada. Inclusive, ele voltou a falar que é importante que as pessoas tomem a segunda dose e a terceira dose, a dose de reforço, caso elas já tenham passado do prazo ali, já esteja atrasada essa segunda dose, ou então já faz 4 meses que tomaram a segunda dose e podem tomar essa dose de reforço. Até porque eu questionei o ministro a respeito do posicionamento do CONAS, o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, a respeito de fazer uma reativação do Sistema Único de Saúde, do SUS, como ficou em 2021, a respeito dos leitos clínicos e das internações, a respeito das pessoas que estão infectadas com a Covid-19. O ministro disse que todo esse trabalho de acompanhamento do sistema de saúde está sendo feito pelo Ministério. Leitos foram desativados por conta da baixa de casos, mas eles podem ser reativados. E aproveitou para fazer uma crítica a respeito de estados que ainda não fizeram toda essa cobertura vacinal das pessoas que estão com doses atrasadas. E, inclusive, citou o estado do Maranhão, cujo governador, Flávio Dino, é um adversário político do presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mencionou que em São Luís, capital do Maranhão, existe sim uma boa cobertura vacinal, mas no resto do estado existem muitas pessoas que estão com a segunda dose atrasada e que também não tomaram a dose de reforço, o que pode contribuir para essa pressão do sistema de saúde para as pessoas que vão acabar contraindo a Ômicron, que já está com a transmissão comunitária mais do que estabelecida aqui no Brasil. Além disso, vou destacar uma outra fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, porque a gente viu que ontem o Ministério da Saúde enviou para a Anvisa uma nota técnica a respeito dos autotestes. E ele disse que ainda nesse ponto a Anvisa ainda não deve ter tido tempo de ler esse documento, então eles não receberam ainda um posicionamento a respeito dessa questão dos autotestes. Expectativa ainda sobre os autotestes, não é? O ministro Queiroga tem falado com frequência sobre a pandemia, mas o presidente Jair Bolsonaro, Paula, também falou sobre o avanço da Ômicron, dessa nova onda no país, isso em live tradicional das quintas-feiras ontem? Exatamente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que gostaria de ter tido as condições de definir os rumos da pandemia. É que nessa fala ele volta a querer tratar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu, na verdade, a concorrência de todos os entes da federação, então, estados, municípios e governo federal, para tomar decisões a respeito dos rumos da pandemia e não tirar o poder do governo federal, mas sim colocar uma concorrência entre esses poderes. Mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, volta a dizer que o Supremo Tribunal Federal fez com que ele não pudesse tomar decisões a respeito do enfrentamento da pandemia e que, portanto, como ele não teve como tomar esses rumos, essas direções, agora a pandemia está na situação que a gente está vendo, até nos resultados que já foram colhidos, com mais de 620 mil mortes. Essa foi a fala do presidente. Nós, inclusive, separamos esse trecho na íntegra para que as pessoas em casa possam acompanhar. Temos aqui a revista Nature, revista científica, que diz o seguinte: Covid veio para ficar, diz revista científica Nature. Eu gostaria que a imprensa brasileira desse crédito para mim. Bem, um editorial do Globo, de 2 semanas aproximadamente, o título é o seguinte: tirar as crianças de sala de aula foi um crime. Então está faltando dar crédito para a gente aqui. Eu gostaria muito de estar conduzindo os destinos da questão da pandemia no Brasil, mas tudo bem.